A gente aciona a nossa reportagem em Brasília para falar mais um pouco sobre a PEC da transição, sobre os trabalhos de transição também do governo. O repórter João Pedro Melo está com a gente aqui mais uma vez. Boa noite, João. Oi, Ale, boa noite para você, para o Bob e para todo mundo que está nos acompanhando. A gente está de olho no processo de transição que segue cada vez mais forte aqui na capital do país. Hoje, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito, não foi ao Centro Cultural Banco do Brasil. Ele cumpriu agendas em um hotel aqui na área central de Brasília, mas sempre tratando de assuntos relacionados à transição. O principal deles foi a proposta de emenda à Constituição do Bolsa Família. Esse assunto foi o que permeou, de fato, as reuniões do petista ao longo da tarde de hoje. Ele recebeu diversos parlamentares, principalmente do PSD, que foram até o hotel para conversar com ele a respeito de ações de governabilidade já antes mesmo do petista tomar posse. Esse texto da PEC do Bolsa Família já tem mais de 28 assinaturas, lembrando que 27 eram necessárias para que a matéria começasse a tramitar de fato no Senado Federal e hoje ela já começou ali a ser um pouco discutida na Comissão Mista de Orçamento. No Congresso Nacional, então, já há um clima para que esse texto seja votado, só que ainda não é possível dizer se já há aí um número suficiente de parlamentares para que essa matéria seja aprovada, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, como também no plenário do Senado Federal. Hoje, mais cedo, o autor da PEC, que é o senador Marcelo Castro, admitiu que ela pode ter algumas alterações, algumas mudanças ao longo aí desse processo de tramitação. Ele destacou, por exemplo, que é normal que um texto chegue no Congresso Nacional e sofra alterações, nenhuma PEC entra e sai do Congresso da mesma forma como foi proposta e que ele já espera que seja alterado o prazo em que esse valor de 175 bilhões de reais fique aí fora do teto de gastos. No texto está ali a proposta de 4 anos, mas ele admite que já pode chegar à casa dos 2 anos que esse valor vai ficar aí fora do teto de gastos. O que está acontecendo nos bastidores aqui da capital do país? Nos bastidores, o presidente eleito Lula quer conversar com as bancadas, mesmo que não sejam bancadas aliadas oficialmente do PT, para tentar garantir votos aí para essa proposta de emenda à Constituição. E a gente falou sobre isso aqui na semana passada, né? A gente disse que alguns parlamentares queriam a palavra de Lula, queriam conversar com Lula para depois apoiar de fato esse texto. Então é isso que está acontecendo ao longo dessa semana. Lula, depois disso, vai fazer outra reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que essa proposta de emenda à Constituição esteja azeitada, se a gente pode dizer assim, para a votação no Congresso. Então há expectativa de que esse texto siga o trâmite normal, só que com um pouquinho de atraso no lado da Câmara dos Deputados. Tinha expectativa de que todo o trâmite fosse finalizado até o dia 16, isso está ficando um pouquinho mais para frente. A gente conversou também hoje com o senador Otto Alencar, disse que o PSD não está interessado em cargos, ele principalmente falou que não quer nenhum ministério, mas que tem interesse de aprovar essa PEC que é tão importante para a população. Mas fora tudo isso, fora esse assunto de PEC, a gente tem também outras informações de bastidor a respeito da transição. O presidente eleito Lula, mesmo que não trate diretamente sobre isso, nos bastidores já está aí com a possibilidade de divulgar os primeiros nomes que vão compor a esplanada dos ministérios na semana que vem. Essa questão deve ser discutida ainda ao longo dessa semana, uma nova reunião aí dentro da própria transição e a tendência de que ele divulgue os primeiros nomes, principalmente das pastas consideradas chave, Ministério da Fazenda, Ministério da Defesa, a partir da semana que vem. Ô João, e você trouxe pra gente então essa informação de que esse texto da PEC pode mudar, né, aqueles 198 bilhões e também a questão dos 4 anos fora do teto, e o Reinaldo fala bastante da reação dos tais mercados, né, só trazendo então a informação agora, a Bolsa, o principal índice da Bolsa brasileira, que o Ibovespa fechou em alta, justamente por causa dessa movimentação, dessa história de que talvez o texto se modifique, alta de 1,96% e o dólar em queda de 1,46% aos R$ 5,28. João, eu não vou te perguntar isso porque você não tem bola de cristal claro, né? Mas já está circulando aí em Brasília, já estão circulando, na verdade, vários nomes, né? E um dos nomes do futuro ministério do governo Lula, que vem saindo bastante, aliás, na imprensa em geral, é o do ex-ministro do TCU, José Múcio, né? Que ele pode assumir a defesa. A defesa é um ministério que a transição está tomando muito cuidado, né? Você tem alguma informação sobre isso, João?
Olha, esse é um nome de fato que ganha força, né? A gente tem acompanhado aqui na transição, é um nome que tem sido citado principalmente pelos parlamentares que estão rodeando ali o presidente eleito Lula, mas claro, ele ainda não bateu o martelo. E como vocês falaram, ele está de fato tratando com muita delicadeza essa questão da defesa, tanto que o grupo de trabalho da defesa até o momento não foi anunciado, né? Ele quer anunciar já, trazendo aí de repente um nome de ministro, uma questão de fato relacionada a isso. Do outro lado, o lado do Ministério da Fazenda, por exemplo, a gente teve aí uma espécie de ensaio, né, quando ele enviou Fernando Haddad para aquele evento com os banqueiros, para ver como é que o nome dele circulava dentro do mercado. Então, tudo isso está sendo feito. Ontem a gente teve, por exemplo, Fernando Haddad dizendo que vai fazer parte agora da equipe econômica que está trabalhando no Centro Cultural Banco do Brasil. Então, é tudo uma questão, de fato, de ensaio, ver o que dá certo, ver o que não dá certo, para depois, de fato, tomar uma decisão concreta. Por enquanto, não há nenhum nome ainda definido, né? Essa questão deve ser definida até o fim dessa semana e anunciada na semana que vem. José Múcio ganha, de fato, uma certa notoriedade para assumir aí a defesa, assim como também Fernando Haddad ganha uma certa notoriedade para assumir a Fazenda. Nenhum dos dois nomes está certo, mas tudo isso a gente vai seguir acompanhando aqui na capital do país. João Pedro Melo, ao vivo de Brasília, então, quase um sócio já desse Ué da Coisa Alternativa. Ô, João, Quer rodar com a gente na bancada? Quando a gente pegar a folga, você vem e apresenta também? Opa, tamo aí, tamo disponível, só chamar. Um abraço pra você, boa terça-feira. Um abração, pessoal, tamo junto.